E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o Japão soltou os números da sua população, tá? Houve uma queda brutal, tanto no número de japoneses, só japoneses, e na sua totalidade, no caso assim, japoneses e estrangeiros. Houve uma queda brutal no Japão, tá? Então vem comigo aqui, descubra esses números, veja quais são esses números, daí você tira as suas decisões. Para qual caminho o Japão está como é que se fala assim? Ele vai trilhar. Ou aumentar a taxa de natalidade, grandes incentivos fiscais, ou o Japão vai se tornar um país de mestiços, querendo ou não, tá? Porque com esses números caindo, o Japão vai precisar de mão de obra, vai precisar de mais pessoas para tocar a economia. E nisso vai precisar de mudar regras de fronteira. E com isso, com essas regras, com essas mudanças de regra de fronteira, vai começar a trazer o quê? Cada vez mais estrangeiros para o Japão. E nisso vai começar a haver misturas e você já sabe o que vai dar, tá? Pelo que eu tenho visto dos números que o Japão apresentou, que você verá, tá? O Japão não tem muito outra opção, a não ser esses dois caminhos, mas vamos lá. A população do Japão caiu para 125,93 milhões de pessoas, uma queda de 126,342 pessoas, a maior queda desde que os dados comparáveis se tornaram disponíveis em 2013. Quem acompanha os canais deve se lembrar que quando eu falo questão de números de população, eu sempre usava 126, 127 milhões, que era o último dado estatístico que o governo japonês havia soltado para a sua população. E você vê que despencou agora. Se eu não usar 125 milhões, me corrijam, por favor, daqui para frente. Já que as mortes superaram novamente o número de nascimentos e as restrições de fronteira do coronavírus mantiveram o número de residentes estrangeiros baixos, mostraram os dados do governo. Então você vê que o coronavírus ele arrebentou o Japão, ele arrebentou. E você vê que o coronavírus não foi embora ainda, então vai continuar arrebentando. Principalmente o Japão nessa sétima onda aí que tá uma coisa horrenda. A população chegou a 125.927.902 pessoas, incluindo estrangeiros residentes. Você vê que esse número é incluindo residentes. Guarda bem esse dado. Uma queda de 0,57% em relação ao ano anterior, segundo os dados divulgados pelo Ministério da Administração Interna. O número também foi a maior queda percentual. Em todos os 47 estados do Japão, exceto Okinawa, viram sua população cair, com Tóquio e 3 prefeituras vizinhas, como Saitama, Chiba e Kanagawa, tendo menos pessoas pela primeira vez desde 2013, pois a pandemia de coronavírus causou um afluxo tradicional em pessoas para a região da capital. Aí, nesse ponto, eu já discordo de colocar esses números nas estatísticas por estado. Por quê? Essa parte que ele quis dizer o quê? São pessoas que moravam no estado, não quer dizer que morreram. Elas saíram do estado, elas foram para outros estados, elas se mudaram. Então elas não deixaram de morar no Japão. Ela simplesmente mudou de estado. Tá? Então você vê que se incluir esses dados, estatisticamente falando, por estado, vai ficar errado? Fica errado. Tá? Estatisticamente falando, número de proporção fica errado. Então você vê que existem certas coisas que eu não concordo. Tá? Número de população é número de população, independente de onde que seja. Agora, se você ficar colocando menos daqui, mais ali, por causa de afluxo ou influxo de pessoas que mudaram de estado, aí a coisa começa a embananar o meio de campo. Tá? Porque isso pode causar muita confusão de interpretação em determinadas pessoas. Então, por que eu falo esse tipo de coisa? A sua interpretação é diferente da minha, que é da mesma forma do vizinho aqui, do economista japonês e etc. Então, existem esse tipo de coisa? Existe. Tá? Então, para evitar conflitos de informação, deveria se omitir esse tipo de coisa. Mas você vê que eles colocam junto. O que é? Um pouco cortina de fumaça, como eu já vim falando. O governo Kishida, ele adora uma cortina de fumaça, tá? Para tentar dar aquela certa ludibriada nas informações. Mas, de qualquer maneira, continuando. Enquanto o governo central procura melhorar a taxa de natalidade e encorajar as pessoas a viver fora da área metropolitana de Tóquio para revitalizar as comunidades regionais, suas medidas ainda não deram frutos na superação do declínio populacional da sociedade cada vez mais grisalha. Por que disso?
Quem mora no Japão sabe que é caro você, como é que se fala assim, ter filhos. Falar que isso é barato? Não, isso é barato, porque existem uma série de custos. E a parte salarial do Japão não está lá essa, como é que se diz assim, aquela Coca-Cola toda. Tá? Então tem pessoas que vivem com o mínimo necessário. Elas estão vivendo no seu limite ali. Se ela colocar uma boca a mais, vai fazer diferença. Só que eu não digo, eu falo uma boca a mais por questão de jargão, tá? Porque uma pessoa a mais não é só comida. Existem parte médica, parte de educação, vestuário, tá? Seguro. Então você vê que vai ser um aumento substancial de gastos na pessoa, vai. Então se a pessoa ela não fizer um planejamento, ela vai sofrer, e a pessoa que ela colocou para poder um filho no mundo, ou seja lá quem for que entrar naquela casa ali, se ela tiver com o salário dela no limite, vai dar diferença e ela vai sofrer, e a outra pessoa vai sofrer junto, porque haverão privações, querendo ou não. Tá? E nesse ponto o povo japonês ele pensa muito. Tá? Então eles vendo essa dificuldade toda que é, para que eu vou colocar mais uma boca no mundo? Se eu já estou sofrendo, se eu não consigo nem suprir, entre aspas, tá, as minhas necessidades, os meus gostos, como é que eu vou colocar uma nova vida no mundo? Se eu não tenho nem condições de tomar conta de mim direito, se eu colocar uma outra pessoa, aí que eu não vou conseguir cuidar de mim e nem da outra. Porque existem as necessidades das pessoas, algumas delas supérfluas, claro, não vou negar, mas tirando a parte supérflua, dependendo da pessoa, está vivendo no limite. Cansei de mostrar isso aqui no canal, em várias reportagens. Então querer aumentar, como é que se fala assim, o número populacional do Japão, sem dar grandes incentivos fiscais, o Japão não vai conseguir. Temos que ser honestos em relação a isso. Mas só o governo que não viu isso ainda. Ele quer que as pessoas façam sexo, tchaca-tchaca na buchaca ali, ó, direto. Mas se não der um incentivo fiscal, pô, complicado. Para um povo, desculpa falar, não estou desprezando ou menosprezando os outros povos das outras nacionalidades, tá? Mas o Japão nesse ponto, ele pensa muito. Principalmente os mais antigos, que já viram certas recessões, já viram certas coisas. Então, por saber desse tipo de coisa e desses problemas, eles não colocam pessoas no mundo. Diferentemente de uma pessoa que não faz grandes análises, fala assim, vamos colocar no mundo seja lá o que for. Aí depois a gente vê lá na frente o que vai dar. Só que nisso que chega lá na frente o que vai dar, aparece um monte de pessoa no Facebook pedindo ajuda. E aí? Não faz um planejamento a longo prazo. Tá? Só vê assim, adoro sexo. Tá? E não preciso nem falar o resto. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa que influencia no Japão e, influencia demais. Tá? É o tipo de mentalidade das pessoas. Só para vocês terem ideia, eu não soltei essa matéria no ar, mas as contas das pessoas durante o coronavírus subiram, as contas bancárias das pessoas em questão de economia subiram demais. Tá? Então o japonês ele procurou guardar dinheiro. Por isso que, dependendo da situação que o governo lidar com a situação, logo a deflação deve voltar ao Japão. Tá? Mas isso aí é papo para outro vídeo, mas vamos lá. Tá? O número de japoneses caiu em 619.140 pessoas. Isso é japoneses. Então ficou em 123.223.561 pessoas. Isso japoneses. Você vê que se levar em conta os estrangeiros, foi para 125 milhões. Então você vê que o número de japoneses está despencando de uma forma horrenda também. Caiu pelo 13º ano consecutivo, com mortes em uma alta histórica para cerca de 1,44 milhão. E nascimentos com a baixa recorde de 810 mil. Então você vê que o coronavírus ele fez um regaço no Japão, ele fez um regaço coronavírus. Querendo ou não. Tá? Os estrangeiros residentes caíram para 107.202, né? E ficando na casa de 2.100.000
2.704.341 pessoas, marcando uma queda pelo segundo ano consecutivo, devido ao controle de fronteiras. Bom, isso aí estava todo mundo careca de saber. Por prefeitura, Tóquio teve a maior queda, em 48.592 pessoas. A primeira queda desde 2013, já que a capital experimentou uma saída significativa de residentes estrangeiros, além da diminuição da população japonesa simultânea. Aí você vê que eles colocam outros dados estatísticos, tá? Que já, dependendo, já começa a dar uma confusãozinha ali, porque mistura o número populacional total do Japão, o influxo interno do Japão, e se levar em conta do número de fluxo de estrangeiros entrando e saindo, você vê que embanana toda a informação, em vez de se tornar uma informação limpa, você vê que se torna uma informação assim, suja. Ela vai trazer ruídos de comunicação? Vai. Se a pessoa não ficar atenta na interpretação. Tá? Então tem que se tomar cuidado com isso? Tem que se tomar cuidado com isso. Mas, continuando aqui. As prefeituras do Nordeste do Japão, de Akita, Aomori e Yamagata, registraram... Yamagata é bom, né? Yamagata. Registraram as maiores taxas de queda de 1,52% e 1,35% no caso de Akita, 1,52%, Aomori, 1,35% e Yamagata, 1,25%, respectivamente. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com interpretações, por quê? Eles colocam essa queda, só que aí eles não colocam agora se é queda na taxa de pessoas em relação a mortes e nascimentos, ou se é por causa do influxo e afluxo de pessoas, em entrada e saída. Vocês entenderam como é que o governo japonês faz essa cortina de fumaça? Com certas informações que eles soltam, que se a pessoa não parar para analisar, incorpora tudo aquilo e não interpreta de uma forma correta. O governo japonês, nesse ponto, ele é foda. Tem que se tomar cuidado com as informações que eles soltam. Tá? Okinawa foi a única prefeitura a ver um crescimento populacional positivo de 186 pessoas devido à taxa de natalidade relativamente alta. O povo adora um clima tropical ali, como é que se fala, né? Porque Okinawa ele tem o melhor clima do Japão, né? Querendo ou não também. Pessoas com 65 anos ou mais representam um recorde de 29% de toda a população, um aumento de 0,27 ponto percentual em relação ao ano anterior, e o maior desde os dados foram coletados pela primeira vez em 1994. Agora você entende por que o Japão falou, né? Naquele outro vídeo, o ministro da Saúde do Japão falou: se você pegar coronavírus, não tenha pressa de ir para o hospital. Agora você entendeu, né? A proporção de pessoas com idades entre 15 e 64 anos, considerada como população ativa, foi de 58,99%, né? Uma queda de 0,10 pontos percentuais a menos já registrada. O governo há muito luta contra os desafios de uma população cada vez mais grisalha e uma força de trabalho em declínio, e espera aliviar a escassez de mão de obra tentando aumentar os trabalhadores estrangeiros. Fato. Só que o governo está fazendo o suficiente? Não. Por quê? Regras espartanas, da forma que está, não dá, como é que fala assim, eles não ajudam o estrangeiro a fixar residência no Japão. Ele acaba desincentivando a pessoa, tirando aquele incentivo da pessoa de querer ficar no Japão, por uma série de fatores. Tem muitas pessoas que se iludem, eu falo iludem assim, né? Que vem com uma ideia que o Japão é de tal forma, na hora que bate no Japão, passa o primeiro ano e vê a quantidade de impostos que ela tem que pagar, ela fala assim, e aí? Vale a pena morar no Japão ou não? Por uma série de custos, gastos e ganhos. Quando eu falo custos, gastos e ganhos, é em todos os setores da vida da pessoa. Seja sentimental, financeiro, tá? Pessoal, tá? Porque a pessoa teve ganho ou não intelectual, teve ganho ou não financeiro e econômico, teve ganho ou não na parte familiar. Então existem ganhos? Existem. Existem preços a pagar? Existem.
querendo ou não. Então muitas pessoas acabam vindo para cá, acabam desiludindo, e nisso acabam indo embora. Se torna uma experiência? Se torna. Tudo na vida é experiência. É uma experiência válida? Sim. Tem pessoas que amam o Japão. Eu canso de falar, eu amo morar no Japão. Só que, por que eu gosto de morar no Japão? Por uma série de fatores que eu não preciso elencar aqui, porque são para mim. Tá? Tem pessoas que odeiam morar no Japão, mas continuam no Japão. Aí o que é? Você vê que tem pessoas que sentam o pau no Japão, sentam o pau no povo japonês, etc., mas continuam no Japão, porque elas têm lucro por um lado, que ainda compensa aquela perda que ela está tendo. Por isso que ela continua. A partir da hora que ela ter mais prejuízo do que ganho, ela vai embora do Japão. Isso é fato. Tá? Então tem muita coisa que tem que se levar em conta? Tem que se levar em conta. Só que o Japão é um país bacana? É um país bacana. Mas uma coisa que eu sempre tento trazer aqui para o canal, o que é? A realidade. O que é real, não o que é o ideal. Você idealizar algo é viajar na maionese. Só que na hora que a maionese azeda e bate a realidade ali, são a hora que as pessoas falam assim, puta merda, desculpa o termo, mas puta merda, e agora? Né? E esse e agora serve para uma série de setores na sua vida, tipo pessoal, econômico, tá? Sentimental, e assim vai. Por isso que eu sempre falo para as pessoas assim, ponderem, né, os seus lucros e suas perdas. Seja não só na parte econômica, mas em todos os setores na vida, para ver se realmente compensa aquilo. Tá? Porque você viver uma existência vazia, por mais que seu bucho esteja cheio, você vai chegar lá na frente e você vai falar o que eu fiz da minha vida. E nisso que traz? Só traz tristeza para as pessoas. Se as pessoas não tiverem um ganho, nem que seja pequenininho, que ela fala assim, nossa, eu consegui conquistar tal coisa, em tal patamar da vida, é complicado. Tá? Por que eu falo isso? O bem-estar da pessoa independe de onde que ela mora, porque é algo dentro dela. Você vê que tem pessoas que moram numa casinha de sapê, elas estão felizes. Tem pessoas que moram numa mansão, vivem com depressão. Então vocês entendem a situação como é que é. Então tem muita coisa que você tem que ponderar em relação ao Japão, precisa ponderar. Não deixe só a parte do cifrão regrar a sua vida, porque existe aquela parte de satisfação interna. Da mesma forma que eu faço os vídeos aqui para você, só para finalizar, da mesma forma que eu faço os vídeos aqui para você. Tá? Você vê que o canal não cresce em relação aos outros canais que tem aqui no Japão. Tem canais que montaram há muito pouco tempo, já tem mais de 20 mil pessoas. Você vê que o meu canal existe há mais tempo, não passa dos 3 mil. Por quê? Porque eu falo certas realidades, isso aí é um fato. Tá? Só que é aquela velha história, eu continuo com isso por quê? Porque é uma satisfação pessoal que eu tenho, tá? De trazer os vídeos para você. E eu fico alegre com as palavras das pessoas, né? No comentário, quando as pessoas fazem doação do Valeu Demais, ou se inscrevem como membros do canal. Por quê? Isso aí é um pouco de reconhecimento que elas têm, é um reconhecimento que elas têm pelo canal. Então eu sei que, por mais que eu não esteja ajudando uma massa inteira, eu sei que eu estou conseguindo ajudar um pouco as pessoas, nem que seja um mínimo. Isso já me alegra. Tá? É por isso que eu falo, é questão de satisfação pessoal, tá? De cada um com o que está fazendo. Cansei de explicar também, tem problema de hérnia, por isso que eu não posso trabalhar fora. Então por isso que eu agradeço muito, tá? Os Valeu Demais que as pessoas, como é que se fala assim, doam para mim, quem se torna membro do canal. Tanto que, mais uma vez, arigatou gozaimasu a todos que fizeram a doação, né, de Valeu Demais e inscrição de membros do canal, porque esse tipo de coisa me ajuda demais, tá? Por uma série de fatores, por mais que seja pouquinho, mas o que entra para mim já faz diferença, tá? Então essa diferença que entra para mim, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, só que de uma forma real, tá? Sem ficar, como é que se fala assim, iludindo as pessoas. Quero trazer informação, mas de uma forma que a pessoa consiga entender, tá? Sem ficar criando subterfúgios, mostrando que o Japão é algo que ele não é. Tá certo?
E um abraço, até o próximo vídeo, até mais.